o projeto de Deus no mistério da Trindade. Paz de Deus com todos, eu sou Marcos Real e hoje nós vamos entrar no mistério da Trindade. Alguns irmãos têm me perguntado, nos comentários, de falar sobre a Trindade. E lendo as Escrituras, irmãos, o Senhor me mostrou um mistério, um projeto de Deus, que está relacionado à Trindade. Que está quando Jesus aparece, depois da ressurreição, no mar aos seus discípulos. Os irmãos lembram dessa passagem, João 21, que ele fala, pescar alguma coisa, lança para o lado direito. E quando eles trouxeram as redes, eles contaram 153 grandes peixes. Todas as vezes, irmãos, que aparece um número, existe um mistério. Os números significam, 7 significam, 7 Espírito de Deus, a inteireza de Deus. É o número perfeito. 1 é Deus sem a criação ainda, único, sem a manifestação. Não existe o universo, é o uni sem o verso. Então, esse número 153 é um projeto de Deus. 1 significa isso, Deus une, sozinho, sem o verso. O 5 remete ao homem, a coroa da criação, 5 sentidos. E o 3 é a Trindade. Significando isso, que antes Deus estava solitário, sozinho, único, manifestou no homem, se manifestou no homem, os 5 sentidos. E o seu projeto é batizar, introduzir esse homem na Trindade, no 3, 1, 5, 3. E grandes peixes significa uma obra perfeita, completa. Então o homem introduzido, batizado para dentro da Trindade, ele não depende mais dos 5 sentidos. Ele não depende mais do que ele ouve, não depende mais do que ele vê, ele não depende mais do que ele cheira, do que ele sente, do que ele apalpa. Por isso que Jesus disse, para nós não olharmos a aparência das coisas, mas olhar pelo Espírito Santo. Outra parte que fala da Trindade, antes de nós continuarmos, está na carta do apóstolo João, capítulo 5, quando ele fala assim, porque 3 são os que testificam no céu. Irmão, céu, os irmãos sabem, não é esse céu aqui. Céu é o mundo real, é a realidade, é a verdade. E a terra é um mundo fictício, ou seja, nós estamos aqui como num pesadelo, num sonho. Os irmãos podem ver que quando os profetas eram transportados, arrebatados, eles diziam assim, e fui despertado de um grande sono, ou seja, esta vida é um grande sono para aquele que é despertado para o céu, despertado para uma visão celeste. Muitos pensam que visão celeste, céu, é um lugar
ilusório, fantasmagórico, mas não, o céu é o real. E nós somos a imagem do céu. Ou seja, o irmão não tem uma sombra, nós somos a sombra das coisas reais. Os irmãos estão entendendo? Então são três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E eles estão relacionados a três que testificam na terra: o Espírito, com letra maiúscula, a água e o sangue. Então, o Pai está relacionado ao Espírito, esse Espírito que nós falamos que levou Jesus ao deserto para ser tentado. A palavra, ela sempre é comparada à água, né? Quando o Senhor fala para Nicodemos, se o homem não nascer da água e do Espírito, muitos relacionam ao batismo do arrependimento de João. Não é. Água significa palavra e Espírito, Deus. Se você, Nicodemos, não nascer da palavra de Deus, você não pode ver o reino dos céus. E o Espírito Santo é o sangue, porque o sangue que corre no nosso corpo, sem ele, o nosso corpo desfaleceria. Não é assim? O Espírito Santo é o Deus manifesto. É a vida de Deus no homem. É o sangue. Por isso que nós temos que ser introduzidos nesses que testificam no céu. Porque estes são um. Mas os que testificam na terra não são um. Eles concordam no um. Ou seja, o meu sangue concorda com a água e a água concorda com o Espírito. Mas uma hora vai acontecer o que está no livro dos Provérbios. E o pó volte à terra, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vocês não entenderam? Mas se nós somos introduzidos na Trindade, no 3, que testificam no céu, aí sim recebemos a imortalidade. Também podemos dizer assim, irmãos, Jesus disse que alguém poderia pecar contra Deus, contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não teria perdão. Isso já foi falado num dos meus vídeos. Porque Deus para todos é desconhecido. Tanto é que a palavra mesmo diz, ninguém viu a Deus. Então ele é desconhecido. O Filho é aquele que se manifestou, é Deus manifesto, mas não reconhecido. Agora o Espírito Santo é Deus no homem. Por isso que Jesus disse, que se você não tiver o Espírito Santo, você nunca vai reconhecer Ele. O Espírito, por isso que até eles diziam que Jesus ia ser Emmanuel, Deus conosco. Por isso que Ele trouxe o batismo do fogo do Espírito Santo. É Deus vivendo, você sendo Cristo vivente, Cristo vivido, reconhecendo totalmente a sua filiação e a tua origem divina. Então, por isso que nós batizamos, por isso que falam batismo de João e batismo de Jesus. E muitos têm uma dificuldade a respeito de entender isso. E nós temos que ter consciência que existe um projeto de Deus. Ele se sentiu solitário, manifestou-se no verso na criação, e a sua coroa somos nós, e quer introduzir-nos para esse corpo celeste,
que é uno, que não se desfaz, que é imortal. Esse é o mistério da Trindade, irmãos. Mas tem alguém que fez um panteão. Deus, um velhinho de cabeça branca, Jesus, o Filho, e o Espírito Santo, alguns até como se fosse uma pomba. A palavra é metafórica e simbólica. Se nós não traduzirmos a luz do Espírito, ficamos na escuridade, sem entender. Então, quando Jesus permite que eles pescam aqueles 153 grandes peixes, ele está dizendo, esse é o plano de Deus. É introduzir-nos na divindade e nos dar imortalidade. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Deus que abençoe grandemente.